Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos felizes pela oportunidade, pela alegria que Deus tem nos concedido de podermos estarmos aqui nesta tarde. É uma satisfação, um privilégio que Deus nos concede, porque quantos queriam estar aqui em plena sexta-feira à tarde e não têm esta oportunidade. Muitos não estão por motivo de trabalho, outros enfermos, mas graças a Deus que o Senhor nos deu esta oportunidade de podermos estarmos aqui nesta tarde para junto podermos estarmos ouvindo a voz de Deus. Amém, meus irmãos? Eu vou confessar para vocês que se o culto terminasse agora, eu já iria sair daqui com aquilo que eu vim buscar. Deus falou comigo nesta tarde. Amém, meus irmãos? Através do louvor que Deus usou nosso irmão aqui. Acredito que muitos que estão ligados aqui no céu recebeu tudo aquilo que Deus falou, está continuando falando aqui em nosso meio. Amém? Meus irmãos, eu quero convidar a todos para abrir sua Bíblia. Nosso presbítero fez uma leitura muito poderosa da parte de Deus. Mas antes de vir para cá, estava lendo alguma coisa em casa e Deus me deu uma palavra para os irmãos. Eu quero convidar a todos para abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por João, capítulo de número 20. Capítulo 20, e eu quero ler apenas o versículo de número 8 e versículo de número 9 e 10 para a nossa meditação. Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo de número 20, versículo de número 8, está escrito assim: Aí o outro discípulo que havia chegado primeiro também entrou no túmulo. Ele viu e creu. E eles ainda não tinham entendido as Escrituras Sagradas, que dizia que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Amém, meus irmãos? Ninguém melhor do que o apóstolo João para descrever, para falar da ressurreição de Cristo. Porque diferente dos outros discípulos, João escreveu não aquilo que alguém falou para ele, não aquilo que ele ouviu de alguém falar. O que João escreve no capítulo 20 foi aquilo que ele presenciou de perto. Depois que Jesus morreu, João vai dizer que o túmulo que Jesus foi enterrado, ele foi emprestado por José de Arimateia, embalsamaram o seu corpo e colocaram no túmulo. Segundo a ordem dos chefes sacerdotal, vai dizer que Pilatos ele selou o túmulo com o selo romano e havia colocado a cerca de 4 soldados em intervalo de 3 horas para vigiar o túmulo de Cristo, porque acreditavam que alguém poderia adentrar no túmulo e roubar o corpo de Cristo. No capítulo 20, versículo 1, vai dizer que quando é domingo de manhã, Maria Madalena, ela vai até o túmulo de Cristo.
quando ela chega na porta do túmulo, ela vai ver que a pedra estava removida e um anjo assentado sobre a pedra. O anjo faz uma pergunta para Maria, dizendo: o que é que você veio fazer aqui, Maria? Ela disse: eu vim embalsamar o corpo de Cristo, eu vim limpar o corpo dele. O anjo disse: você está buscando o vivo entre os mortos? Quem você procura não está mais aqui, Maria. Ele já ressuscitou. João vai dizer que quando Maria, ela ouviu essa expressão do anjo, ela saiu correndo desesperada. E no meio do caminho ela encontra Simão Pedro e o apóstolo João. E o texto vai dizer, e João vai dizer que Maria disse para Simão Pedro: eu tive de manhã lá no túmulo de Jesus, e tinha um ser angelical sentado sobre a pedra, sobre a entrada do túmulo. E ele disse que Jesus não estava mais lá, que ele já tinha ressuscitado. O que o apóstolo João vai dizer aqui foi aquilo que ele viu. Vai dizer que Pedro e o apóstolo João, eles saíram correndo desesperado até o túmulo de Cristo. Mas se você abrir sua Bíblia, e eu quero que você abra ela, por favor, no capítulo 20, versículo de número 2, vai dizer que quando Maria disse para Simão Pedro e para João que Jesus havia ressuscitado, vai dizer que os dois saíram correndo. Mas no versículo 2 vai dizer que o apóstolo João, que ele chama de outro discípulo, ele correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro no túmulo de Cristo. Com um detalhe, vai dizer que quando João chegou no túmulo de Cristo, ele não adentrou no túmulo, ele ficou na porta, e de fora ele abaixou a sua cabeça, e ele viu que os lençóis estavam no chão. Aí depois que ele chega, a Bíblia não fala a quantidade de hora nem de minuto, mas vai dizer que depois chegou Simão Pedro. Mas diferente de João, vai dizer que Simão Pedro adentrou no túmulo de Cristo, e ele viu coisas que João não viu. Por quê? Porque ele viu que tinha dentro do túmulo, os lençóis estavam no chão, mas com um detalhe, ele viu que o lenço não estava amassado. Ele viu um lenço que estava dobrado. Aí o texto vai dizer que depois João entra no túmulo, e quando ele vê os lençóis no chão, e ele vê um lenço dobrado, vai dizer que um olhou para o outro, e o texto disse: e eles creram e voltaram para suas casas. Quando eu abro a Bíblia e quando eu leio esse capítulo 20 aqui, que é um capítulo que é muito conhecido dos irmãos da Santa Ceia, dos cultos de alívre, eu entendo que nesta tarde aqui, pelo menos 4 lições Jesus deixa para nós nesse texto. A primeira lição: nem todo aquele que chega primeiro, ele vai entrar no túmulo. Porque a Bíblia vai dizer que saíram os dois juntos. Então, pela ótica humana, meu presbítero, se saiu
Pedro e João juntos, ou estavam correndo junto até o túmulo, pela ótica vai dizer, pela nossa visão, pela nossa meta, pelo nosso raciocínio, era para os dois chegarem juntos. Mas o texto vai dizer que João chegou primeiro do que Pedro. E às vezes eu tento aqui tentar entender que pressa era essa de João. Porque se saíram os dois juntos, é para chegar os dois juntos. Ele correu tanto, chegou primeiro e não entrou no túmulo. Aí eu entendo que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para quem Deus se compadece. Quando você lê o capítulo de número 4, que o nosso presbítero leu lá embaixo, lá na frente, vai dizer que o filho da viúva morreu. Aí Geazi correu na frente, não esperou por Eliseu, e foi colocar o bastão aonde? Em cima do menino. Colocou o bastão, esperneou. Aí depois voltou para Eliseu e disse: o menino não reviveu. Correu tanto e não viu nada. O segredo da caminhada cristã não é de quem corre muito, não é quem quer estar na frente, porque tem gente que é assim, irmão, quer estar na frente do que todo mundo, quer chegar primeiro, quer ter as melhores oportunidades. Aí João correu tanto, mas não entrou no túmulo. E aqui para nós, irmão, o segredo da caminhada cristã é para quem entra no túmulo. Não adianta correr muito e não entrar no túmulo, porque quando você entra no túmulo de Cristo, Ele mostra coisas que você nem imagina que tem lá dentro, só para quem entra no túmulo. Correu tanto e não entrou no túmulo. Então a primeira lição que eu aprendo aqui não é para quem corre muito, mas é para aquele que anda devagar, aquele que espera no Senhor, aquele que tem paciência de entender que quando você bate na porta, às vezes na primeira tentativa a porta não abre, às vezes na primeira volta o muro não cai, mas quem tem fé em Deus e quem sabe que Deus tem negócio com ele, ele não se conforma na primeira volta, ele não se conforma na primeira batida, ele persevera. E recebe esta palavra aqui nesta tarde: enquanto você estiver perseverando, se prepare, porque Deus tem muitas coisas muito grandes para entregar na palma das suas mãos. A segunda lição que eu aprendo aqui é que nem todo aquele que chega primeiro, ele vai ver o que é para ele ver. Os dois correram juntos, mas quando chegou na porta do túmulo, Pedro disse: eu não vou ficar só na porta, eu vou entrar no túmulo. Aí quando ele entrou, ele viu o lenço que estava dobrado, ele viu os lençóis no chão,
João havia corrido igual, chegado na porta, mas não viu aquilo que Pedro viu. Aí tem muita gente que quer entender, porque tem mais tempo de crente do que você, e não recebeu aquilo que você já recebeu. Porque cada pessoa que está aqui nesta tarde, Deus tem um mistério diferenciado. Tem uns que Deus separou para ser pregador, tem outros que é para cantor, tem outros que é para ser pastor, mas tem outros que Deus separou para sentar no banco e dar glória a Deus. Para cada um que está aqui, Deus tem um mistério. Então recebe esta palavra aqui nesta tarde na tua vida. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe para que você foi chamado. Então abre a tua boca aqui nesta tarde e adore a presença de Deus, porque Deus sabe o que você precisa e aquilo para que você foi chamado. Nem todo aquele que corre vai ver o que você vai ver, porque para cada um aqui Deus tem um mistério. O que Deus tem na vida do presbítero não tem na minha. O que Deus tem na vida da dirigente aqui não tem na sua. Para cada um aqui Deus tem um mistério. Já imaginasse se Deus faz todo mundo aqui igual? Todo mundo aqui pregando a mesma coisa? Não ficaria uma coisa sem graça? Aí às vezes Deus usa um aqui pulando, aí quem está lá atrás critica, fala. Tem outro que Deus usa no grito, na glória. Cada um aqui Deus tem um mistério, e a coisa boa é essa, porque cada um aqui Deus usa de uma forma, de uma maneira diferente. E às vezes quem está sentado não entende o que Deus tem na tua vida, mas levanta a mão para o céu e recebe esta palavra aqui nesta tarde. Te prepara que nem que alguém se expulsa pelas costas, mas o que Deus tem na tua vida vai se cumprir. Alguém querendo ou não, alguém aceitando ou não, alguém fazendo cara feia ou não, mas alguém vai ter que aceitar, porque Deus te chamou e Deus vai te usar da maneira que Ele quer. Então abra a boca nesta tarde e manda glória para Jesus. Para cada um aqui tem um mistério. Para cada um aqui Deus tem um algo. Deus sabe como usar. Deus sabe trabalhar no vaso. Aí às vezes a gente se coloca na condição de juiz, para querer julgar a forma que Deus usa nosso irmão. Mas entre Pedro e João, o que Deus tinha para fazer, quem tinha que ver era Pedro, que para a visão de alguém, minha dirigente, não prestava. Para a visão de alguém era o pecador. Para a visão de quem estava olhando, era aquele que tinha negado. Mas quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que ele foi visitar foi quem? Sabe o que é isso? É Jesus nos ensinando: não toca no vaso. Para cada um aqui Deus tem um mistério. Tinha discípulos melhores do que Pedro. O apóstolo João, o apóstolo do amor.
Mas Jesus queria mostrar o mistério a Pedro. Pode até rasgar a Bíblia, pode até inventar outra Bíblia, mas essa situação aqui vai ficar marcado na história. E tem pessoas que chegaram aqui, minha dirigente, que não está entendendo o que Deus quer falar aqui. Deus te trouxe para cá para te dizer: fica tranquila, eu te uso do jeito que você é. Aí quem está em volta não está entendendo ainda. Mas sabe por que o diabo ainda não entrou na tua casa? Não é porque alguém é forte, mas é por causa de vocês. Então recebe esta palavra aqui nesta tarde. Deus te usa do jeito que você é. A terceira lição para a gente encerrar. Tem coisas que só é para você ver. João chegou na porta do túmulo, se abaixou, viu os lençóis no chão, mas o lenço ele não viu, porque esse lenço aqui dobrado era Jesus dizendo para Pedro e para João: eu vou voltar, eu ressuscitei. Tem coisas que só é para vocês. Tem muita gente que vai querer imitar. Tem muita gente que vai dizer: se eu tivesse, eu fazia melhor. Se eu tivesse na frente, eu cantava melhor. Eu dirigia melhor. Porque eu tenho mais capacidade. Se eu sair fecha. Mas tem coisa que só funciona se for com vocês. Você lembra de Elias? Ele entrou dentro da caverna e disse: eu não quero mais. Deus disse: Elias, tem 7.000 lá que não se trabalham. Mas essa obra, essa missão só dá para você fazer, Elias. Então come, bebe, te levanta e faz a obra de Deus. Você já disse que não dá, que se dependesse de você, você já teria deixado. Mas Jesus te trouxe para cá nesta tarde e diz para você: o que eu tenho para fazer vai ser através de vocês. Eu sinto Deus aqui nesta tarde. Nessa simplicidade aqui, Deus está falando para alguém que chegou aqui. Porque se dependesse de alguém no presbítero, já teria pendurado a harpa no salgueiro, já teria recuado, desistido. Mas levanta a mão para o céu e recebe esta palavra aqui nesta tarde. Assim diz o Deus de Israel nesta reunião: receba a força para caminhar, receba a força para continuar, receba pão, beba água, porque o que eu tenho para fazer vai ser através de você. Que eu vou saber, para alguém saber, que levante a mão para o céu e Glória a Manaia. Por você, se dependesse de você,
você já teria retrocedido há muito tempo. Porque Deus sabe que aperta. Porque Deus sabe que está difícil, que está apertado. Porque quem está fora pensa que é fácil. Quem está fora está pensando que está tudo bem. Mas o Espírito de Deus sabe que está difícil. Deus sabe que a noite está escura. E às vezes a gente quer fazer como Elias, mas diria, gente, pegar tudo que tem e disse, eu vou para dentro da caverna. Tem 10 mil que poderia assumir a obra e fazer melhor do que Elias. Mas Deus visitou Elias e disse, epa, o que eu tenho é com vocês. Sai dessa caverna, profeta. Mas Deus não dá. Se alimente, coma pão e beba água, porque minha obra está de pé na sua vida. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Você pensa que estava fácil para Elias? Porque para ajudar o profeta, tinha ninguém. Para dar uma força ao profeta, não apareceu ninguém. Tem uma mensagem que eu prego, que eu falo, no capítulo 17 de primeiro livro dos Reis. Vai dizer que quando Elias ele profetizou, minha dirigente, Elias, Deus disse, Elias, vai para o ribeiro de Querite. Elias vai para o ribeiro de Querite. E quando chega lá, Deus dá a Elias, coloca Elias num ribeiro. Elias se alimenta de água, o corvo traz alimento para Elias. Mas o mais interessante é que quando você estuda sobre o ribeiro de Querite, a sua etimologia significa cortar para colocar na medida certa. Ou seja, tem hora que Deus, Ele tira os amigos todinho que está em volta. As pessoas que aparentemente poderiam ajudar, porque se aparecer para ajudar é um ou dois e muito mal. Aí Deus tira tudinho e coloca a gente no ribeiro de Querite. E às vezes a gente não entende o porquê o ribeiro de Querite. É porque Deus, às vezes, Deus nos corta. Deus está nos quebrando, nos cortando, para colocar a gente na medida certa. Deus está aqui nesta tarde. Porque o que Deus tem para você ver, talvez hoje, se Deus lhe mostrar, você não tem estrutura para suportar. Aí Deus tira quem está perto, quem está longe. Deus cria uma situação para perder até o teu número. Quem está perto de você, que poderia ajudar, Deus tira. O Espírito de Deus aí traz você aqui nesta tarde para dizer para você: o que eu tenho na tua vida é muito profundo. O que eu tenho com você é muito além, você nem imagina. Que tem coisas que só é para você ver. E na situação que você está, você não tem estrutura para suportar. Você quer até resolver, que por você já teria resolvido. Mas Deus está complicando tudinho. Para dizer para você aqui nesta tarde:
Eu estou contigo, é somente uma prova. Eu estou do teu lado, é somente uma noite escura. Eu estou do teu lado, é somente uma tempestade. Eu estou do teu lado, é somente uma noite escura. Se prepara, porque nessa noite escura eu estou do teu lado e te visito com um abraço nesta tarde e te digo: recebe força para continuar, porque minha obra está de pé na tua vida nesta tarde. Você pode levantar a mão para o céu e adorar a Deus aqui nesta tarde? Levanta duas mãos para o céu e adora a Deus aqui nesta tarde. Talvez você não percebe, mas o Espírito de Deus está aqui nesta arraial. E Deus diz para você aqui nesta noite, nesta tarde: te prepara, porque minha presença de Deus vai te visitar aqui nesta arraial. O diabo quer acabar com a tua vida. O diabo quer acabar com os teus projetos. O diabo quer acabar com o que Deus tem na tua vida. Mas recebe de Deus força para continuar. Recebe graça para continuar, porque a obra está de pé, a chamada está de pé, e os projetos de Deus estão de pé para a tua vida. Deus está aqui nesta tarde. Há um espírito aqui de quebrantamento aqui nesta arraial. Tem pessoas que chegaram aqui nesta tarde, minha dirigente, que chegaram aqui somente pela graça, e que precisam ouvir esta palavra nesta simplicidade. Porque esta palavra está te confrontando aqui, está mostrando para você que a melhor coisa que você tem que fazer é se calar. Você já preparou tudo e disse: eu vou agir com as minhas forças. Aí Deus te trouxe para cá e diz para você: que agonia é essa? Que aperreio é esse? Você quer resolver, mas essa complicação todinha que está causando aí, foi eu que causei, diz o Senhor nesta tarde. Essa complicação todinha, esse vento todinho, foi Deus que causou. Sabe para quê? Para você pegar tudo e dizer: Deus, agora é contigo. Eu não tenho força para resolver. Os meus recursos acabaram. Agora é com o Senhor. Guarda esta palavra aqui nesta tarde. Deus está te preparando para você ver o que Ele quer que você veja. Tem coisas muito profundas ainda para você ver. Está vendo você com essa simplicidade todinha? Deus te mostra coisas que às vezes que alguém pensa que está vendo, não vê, mas Deus te mostra. Mas para Deus te mostrar, tem um preço a pagar. Tem lágrimas para ser derramada. Tem noite escura para você passar acordado. Aí alguém diz: se eu pudesse, eu já teria acabado. Mas enquanto você está aqui nesta tarde, há uma unção de quebrantamento, de
proteção de Deus. E eu vou dizer mais: o diabo não toca no teu filho, diz o Senhor aqui nesta. A fúria é muito grande para acabar com a tua família, para acabar com a tua casa, para acabar com a tua vida. Mas Deus está te brindando aqui nesta tarde e diz para você: o diabo não te toca, porque minha proteção está sobre a tua vida. Você pode levantar a mão para o céu e adorar a Deus aqui nesta tarde. Eu quero que você, com a mão levantada, 1 minuto, coroe Jesus de glória aqui nesta tarde. Porque talvez você não esteja vendo aqui, mas o Espírito de Deus está quebrando o laço de morte. O Espírito de Deus está fechando sepultura. O Espírito de Deus está quebrando obra de feitiçaria. Estava tudo preparado, estava tudo pronto, mas o Espírito de Deus diz para você aqui nesta tarde: eu cheguei primeiro, e o arco do forte ele foi quebrado. Abre a boca e adora a Deus aqui nesta tarde. Abre a boca e adore a Deus. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Coisa boa, a igreja está neste lugar. Eu sei que você vai sair daqui de posse de uma grande vitória. Saiba que você é importante para Deus. Glória a Jesus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Cante comigo. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemido. Daí você pode então perceber, ele há algo importante em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor para Deus. Amém, mães? Já estou agradecendo as irmãs. Que Deus abençoe. Eu sei que não vai sair daqui ninguém vazio, nem dizendo Deus não falou comigo, mas você tem recebido. Mas nós ainda vamos ouvir o irmão Cristiano louvar a Deus. Viu, mães? Ele trabalha, nem sempre tem oportunidade, são 4h05. Ele começou um pouquinho depois das 4, mas já já a gente vai embora. Eu estou com o coração salpitante de alegria, porque eu ouvi Deus falar. Não se preocupe, mas muitas vezes a gente quer agradar a todo mundo, mas não se preocupe com isso não. Agrade ao dono do céu. Se você agradou a Deus, se Deus se agradou de você, acabou. Não é, irmão Cristiano?